Se você já sofreu por não ler um edital, ou de repente entrou numa licitação e na hora do contrato você viu que não era tão vantajoso assim, não saia deste vídeo, pois essa e várias outras soluções você vai encontrar aqui com ele, que é graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Contabilidade Governamental e Direito Administrativo, já atuou como servidor na Controladoria Geral da União e foi coordenador do Informativo de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas da União. Atualmente é auditor do TCU na unidade de auditoria especializada em contratações, a Audi Contratações. Também ministra aulas de licitações e contratos em diversos cursos privados e várias capitais brasileiras, olha só, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e várias outras. Além disso, foi integrante do Grupo Técnico de Trabalho do TCU, que revisou o projeto de lei 1292 de 95, que originou, a nova lei de licitações, a 14133. Professor, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário. Com vocês, o professor Sandro Bernardes. Tudo jóia, Ricardo? Como que você está, meu amigo? Tudo bem? Melhor agora, recebendo aí o professor. Conseguimos uma agenda, não é isso, Sandro? Graças a Deus a gente encaixou, né? A nossa agenda, sua, minha, do boletim, tudo funcionando às maravilhas. E já quero agradecer aqui, tornar público, a satisfação aqui em nome de toda a família Forset, seu tempo, sua disponibilidade, e para um tema que, nova lei, mas nós percebemos que os licitantes ainda continuam errando, A leitura estratégica do edital. Professor, por favor, o espaço é todo seu. Perfeito, Ricardo. Na realidade, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que há de novo com a nova lei no que diz respeito à participação dos interessados, dos licitantes, dos particulares que têm a participar do processo de contratação pública. Bom, na minha opinião, em primeiro lugar, tem muita coisa que repete o que era da legislação anterior. Na realidade, na parte que cuida da participação das empresas privadas nos processos licitatórios, a gente não tem tantas novidades assim. O que continua a acontecer é um problema de leitura, de compreensão estratégica do edital. Isso, na realidade, por conta até do volume de participação que as empresas têm em licitações. Uma coisa muito equivocada, na minha opinião, por parte do setor público, é achar que todo empresário, que quaisquer empresários, antes de participar do processo licitatório, vão ler todo o edital. Não vão, Ricardo? Na verdade, o edital ele tem ali alguns trechos que merecem um pouco de atenção por parte dos empresários, do empresariado. É desses trechos que a gente vai cuidar. O primeiro ponto, Ricardo, que a gente... Sandro, tenho que fazer a brincadeira aqui, mas eles dizem que leem, Então, Ricardo, leem depois que já foram contratados, Aí leem, Mas você imagina... Alguma objeção, ele vai fazer a leitura lá. Quando aconteceu algo de errado, aí ele vai fazer a leitura do edital, Esse, na verdade, não é o problema, Com os trechos certos, a equipe incumbida, no caso de uma empresa, de ler isso, o edital, consegue extrair dali as informações mais importantes. Um outro ponto também que eu queria chamar a atenção, agora para os colegas que são servidores, Ricardo, é imaginar que toda e qualquer empresa tem uma equipe envolvida com a licitação. Não tem, A gente sabe que a maior parte das empresas do Brasil são pequenas empresas. Tem um acordo da gente no Tribunal de Contas da União, Ricardo, muito interessante, que é antigo já, que é o 1214 de 2013. Lá se mostra que a metade das empresas que são pequenas no Brasil, elas vão morrer até o terceiro ano. Elas quebram até o terceiro ano. E boa parte desses empregos nacionais são gerados por essas empresas. Exatamente. E em boa parte delas, Ricardo, o problema vem da participação nesses processos licitatórios e depois não conseguir honrar a proposta que foi feita, Ricardo. Isso me preocupa muito, Como você leu do meu currículo, eu sou economista. A leitura que eu faço da lei é sempre uma leitura mais econômica, uma leitura mais voltada ao melhor atendimento dos interesses públicos, Mas, claro, com a participação do empresariado. Ricardo, assim, é uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre. Nós, o setor público, somos nada sem o empresariado, Porque criaram uma espécie de muro entre o público e o privado, e isso é uma mentira deslavada. Nós somos de cá, o lado de lá, Ricardo. Nós somos complementares. Não adianta o setor público querer prover tudo, que ele não tem como fazer isso. E o setor privado imaginar que ele vai viver também sem a participação pública do Estado
num país igual ao nosso, é meio que devaneio, né? A gente sabe que é uma atividade muito simbiótica e complementar entre o público e o privado no Brasil, viu, Ricardo? Sim. E aí, vamos lá para os nossos pontos? Por favor, professor. Então tá. Primeiro ponto, Ricardo, é a definição do objeto do processo licitatório. E aí, duas coisas, né, que eu chamo bastante atenção. Primeiro, por parte da administração pública, que nem sempre é completa no que diz respeito à descrição do objeto. Te dar um exemplo, Ricardo. Gestão de frota. Aí aparece lá assim no objeto da licitação. Tá, mas que tipo de frota? Veículos pequenos, grandes, envolve avião, né? Veículos que a gente chama de asa dura, né? De transporte por avião, helicóptero, não tem nada nessa definição, né? Então, o objeto ele é bastante importante para que a empresa compreenda o que vai ser feito, mas muitas vezes, Ricardo, a correta definição do objeto vai estar lá no termo de referência. Eu queria chamar a atenção de 3 documentos que o empresário, né, tem de ler, mas dentro daquilo que é possível. Na ordem, na minha observação, o termo de referência é super importante porque é o que vai referir a proposta do empresário, o edital, que são as regras do jogo, e o estudo técnico preliminar, né, que é a grande novidade, esse a gente fala depois. No termo de referência, você vai ter uma descrição melhor do objeto. E você vai ter condições de execução. Então, você, empresário, a primeira coisa a se ler é edital. O objeto, né, não está bem definido, vai para o termo de referência ou projeto básico, né, quando é o caso de uma obra, e dá uma lida lá no TR acerca do objeto e das condições de execução do contrato, porque é daí que vão vir suas obrigações. Então, o primeiro ponto seria a leitura do objeto. A segunda questão, muitas vezes relegada pelo empresariado, são as condições de qualificação, Ricardo. Né? O que a empresa precisa entender para ser considerada apta a contratar, né? Que ela precisa comprovar. A nova lei, nesse ponto, ela foi prodigiosa, ela trouxe muita coisa diferente, né? Então, houve ampliação da qualificação técnica operacional, né, no que diz respeito a rede de atestados, a capacidade profissional que também é mensurada por aí, exigências de balanço, são vários documentos que o licitante, que é a empresa interessada, tem que ter o mínimo de conhecimento para saber o que ela vai ter que enviar para ser considerada como apta. Ricardo, eu já vi licitação onde houve 17 desclassificações. Né? Uma empresa especializada, talvez, né, em tirar os outros licitantes do jogo, recorreu e foi tirando todo mundo, Ricardo, da frente dela, né? Que é uma questão que eu sempre chamo a atenção. Às vezes, a vitória do empresário não vem só no preço, vem no tapetão, né? A empresa Isso é importante ressaltar, né, professor, que é uma mania, a gente lida aqui muito com os fornecedores, e isso sem exceção, assim, são poucos, vai, que fazem isso. Geralmente ele viu lá, perdia a licitação lá e ele já baixa lá o notebook dele, vou cuidar da lojinha, né? E acaba não acompanhando o processo. A gente tem até ferramentas para isso, para que eles possam fazer isso, porque eles deixam de lado realmente, e como você mencionou, a empresa que estava em 18º lugar, essa sim se sagrou vencedora da licitação, não é isso? E quando a gente vê no Tribunal de Contas algo parecido, Ricardo, a impressão que a gente tinha, e agora nem tanto, é que havia ali algum tipo de problema com o edital, e não era. O problema era de leitura por parte dos licitantes, né, que não dava atenção para um documento aqui, uma qualificação ali, uma peça contábil acolá. Aí, Ricardo, eu queria chamar a atenção para os fornecedores de uma decisão nossa que pode ser muito interessante para o saneamento das documentações. É o Acórdão 1211 de 2021 do plenário. Esse Acórdão 1211 de 2021 plenário, ele diz, olha, é possível muito bem juntar informações complementares para que a empresa salve a proposta dela. Então, isso, Ricardo, né, soa como a busca da melhor proposta e não das formalidades do processo. Sim. Isso, para quem é desclassificado, para quem é inabilitado, é fundamental tentar se valer desse acordo para tentar salvar aquela proposta ali, né? Então, eu vou colocar mais um item aí que eu julgo importante também para você que está aqui acompanhando o nosso vídeo. Você tem que seguir o professor, está aparecendo aqui embaixo na sua tela, lá nas redes sociais, ele distribui muito conteúdo para todos nós, né? Para todos nós que buscamos aí realmente
o melhor para a administração, porque isso é importante frisar também, né, professor? Que tem muito fornecedor aí buscando entregar o melhor. A gente sabe que vocês, a brincadeira que você fez aí do lado de lá, né, tem muito gestor também tratando como se privado fosse, né, aquela busca incessante, assim, pelo melhor para a administração. Então, não deixe de seguir o professor e acompanhar, ó, dicas valiosas como essa, não é isso, professor? É isso, Ricardo. E, assim, chamando atenção para essa questão da participação, diria, com as regras do jogo, né? A gente vai começar uma série nova agora de vídeos lá no Instagram, que o nome vai ser Licitações para Empresários. Né? Então, exatamente para poder aprofundar, tratar de outros pontos que aqui no nosso boletim a gente vai tratar, né, com o tempo, mas que a gente, pelo tempo até que a gente tem aqui, a gente não vai intensificar essa discussão, viu, Ricardo? Mas sigam a gente lá no Instagram, que essa série vai ser muito legal, ali, @professor Sandro Bernardes, e claro, sempre em parceria aqui com o nosso querido boletim. Outra questão importante, Ricardo, o registro de preços. Muita gente participa do registro de preços imaginando que vai participar, acabou ali e vai entregar, né, o produto, serviço ali imediatamente. Olha só, gente, o produto, serviço, teoricamente falando, Ricardo, ele vai ter o preço dele mantido por 12 meses. Então, queridos, esse talvez seja um dos principais pontos mal lidos pelos licitantes, pelos empresários. O preço, em tese, ele é inflexível durante os 12 meses seguintes, contados da data do orçamento para aquele certame ali. Tem questão jurídica sobre orçamento, mas eu me refiro essencialmente, Ricardo, a essa história do preço fixo por 12 meses. Quando a demanda é no mercado privado, a gente sabe que isso pode ser objeto de negociação, né? Agora, quando a demanda é pública, teoricamente falando, aquele preço vai ser mantido por 12 meses. E por que você fala teoricamente falando, Sandro? Porque quando é hipótese de reequilíbrio, Ricardo, aí não tem período. O reequilíbrio ocorre quando você tem um fato novo que não foi pensado ao tempo da licitação. Exemplo, aí em São Paulo, certa vez estava escavando uma linha nova do metrô, e aí, né, o tatuzão lá fazendo, né, o ramal, encontrou-se lá no meio do caminho, né, um cemitério indígena, fóssil de uma população indígena, não lembro exatamente o que era, Ricardo. Mas, assim, o que aconteceu nessa hipótese? Foi necessário redimensionar o preço. Aí se nomina reequilíbrio. Busque no seu edital, que você vai ler, o que o edital fala sobre reajuste, que é com base no índice que prevê, que é previsto no edital, e sobre o reequilíbrio. É questão importante também. E, finalmente, Ricardo, como questão que eu relevo bastante importante, são as obrigações de execução do contrato, como eu já falei, mas a fiscalização contratual, Ricardo. Muita gente, muitas empresas por aí, não se atém, né, sobretudo quando elas estão começando, sobre o tanto de exigências que têm que ser cumpridas para que o contrato seja mantido. Lembrando que a licitação é uma coisa, o contrato é decorrente dessa coisa, né? Então, juridicamente falando, Ricardo, um autor bem conhecido dizia que a licitação é antecedente quase sempre necessário daquilo que lhe é consectário lógico, que é o contrato. Bonito, né? É dizer o seguinte, depois da licitação vem o contrato. E aí que são elas, Ricardo. A empresa, às vezes, não sabe quais documentos enviar para poder receber seus pagamentos, para poder, mês a mês, manter aquele contrato, Ricardo. Isso é um problema grave também. E já não é mais na licitação. É na parte que interessa da vida, se é que você me entende, meu amigo. Exatamente. E eu tô amando aqui este vídeo, porque realmente tem muita gente que acha, eu faço uma boa leitura do edital. Ele vai até o objeto, vê se realmente é o produto ou o serviço que ele tem, e ele acha que ele fez esta boa leitura. E olha quantas dicas o professor está dando. Então, se você está gostando desse vídeo, ó, curta, comenta, compartilhe, mande aí para o seu chefe, mande para o seu diretor, mande para os seus colegas de trabalho. Olha quantas dicas, principalmente você que está começando aí. Este mercado, ele não é para amadores realmente, mas hoje só é amador quem quer, porque conteúdos como este, ó, a gente tem acesso gratuitamente, não é isso, professor? Isso. Quando a gente começou nessa área aí, você tinha que ler bastante, muita coisa aí, e realmente mandava muito a experiência. Professor, você mencionou aí, muito bem, aí da leitura, né, dos anexos, mas eu sei que tem muito fornecedor, ele se depara muitas vezes com cláusulas
exorbitantes, né? Algo que ele, peraí, isso aqui parece que está direcionado para a empresa X, parece que está direcionado para a empresa Y, geralmente é essa a reação. Que dica que o professor dá? Eventualmente o fornecedor se deparou ali com um edital que parece que existe ali, tem uma coisa difícil ali, tem um direcionamento. Qual que é a recomendação que o professor dá? Por favor. Maravilha, Ricardo, né? Para isso nós temos alguns instrumentos que a nova lei, não criou, mas reforçou. O principal deles, no que diz respeito aos editais, é a impugnação. Né? A impugnação de qualquer cláusula é possível por meio, normalmente, das plataformas eletrônicas de compras. Qual é a diferença da impugnação para a solicitação de esclarecimentos? Na impugnação, a empresa interessada pode questionar qualquer cláusula que ela entenda que é impertinente. Nos esclarecimentos, a empresa diz, olha, não estou entendendo isso aqui. Vou dar um exemplo só, Ricardo. Por que colocar essa marca de produto? Eu quero esclarecimento com relação a isso. Né? Me expliquem por que tem que ser essa marca específica. Então, não vou dar o nome não, Ricardo, mas olha só, caneta sextavada com ponto esférico e tungstênio, cor azul, indelével, tampa em plástico, só faltou colocar o furo no meio, e aí vocês podem imaginar qual é a marca de caneta que a gente está falando aí, né? Por que colocar essa marca de caneta aqui? A impugnação é um instrumento adequado para isso, se for para questionar, ou esclarecimento. Estratégia, Ricardo, de alguns licitantes que a gente conhece. Em vez de impugnar o edital, porque do outro lado, a administração às vezes fica, nossa, mas esse cara está me incomodando. A impugnação realmente é incômodo, né? Para alguns. Sim. Tem licitante que fala assim, olha, não entendi bem isso aqui. Né? Olha só a estratégia, Ricardo, né, de como você fala. Será que dá para você me explicar melhorzinho por que essa marca de caneta? A estratégia que soa gentil. No fim das contas, é uma impugnação, Ricardo. Tá, ela bem feita realmente soa como é só um questionamento, né? Mas ela soa como uma impugnação ali já. E assim, é muito mais gentil, é muito mais cortês, né? O pregoeiro do outro lado que vai responder diz, olha, aquele citante bacana, tá me ajudando a melhorar aqui meu edital. Na verdade, ele está impugnando, mas de forma bem solene ali. E outras duas dicas, Ricardo, é com relação ao resultado definitivo, né? Que é o recurso. Então, vamos lá. Ele pode pedir esclarecimentos, né? Me ajuda aqui a entender melhor. Ele pode dizer assim, não aceito o que está no edital, impugna, ou depois de tudo isso, né? Se não deu certo, ele pode recorrer, a empresa, né? Recorrer da decisão de contratação, né, do suposto vencedor, ou aí sim, vamos lá no Tribunal de Contas discutir o que foi feito aqui. O Tribunal de Contas, Ricardo, é um instrumento democrático de participação cidadã no processo de contratações públicas. Muita gente não se vale disso, até porque nem sabe que isso existe, sabe, Ricardo? Essa possibilidade de acesso. Sobretudo quando a empresa é pequenininha. Eu não recomendo que o questionamento vá direto para o Tribunal de Contas, porque o licitante, ele pode, a empresa interessada, discutir com a administração. É muito mais rápido. Se for para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, muitas vezes, ele manda parar o processo, né? A gente suspende cautelarmente ou anula tudo, manda anular tudo. E aí não ajuda, entre aspas, a ninguém. Então, vamos lá, recapitulando. Impugnações, esclarecimentos, recursos e questionamentos ao Tribunal de Contas. Para o Tribunal de Contas, o artigo a ser lido é 169 da nova Lei de Licitações, da Lei 14.133. Tá bom, pessoal? Professor, são dicas sensacionais. Se você que está acompanhando aqui este vídeo, eventualmente ainda não segue aqui a Forset, @licitaforset, em todas as plataformas. Você está vendo aqui pelo YouTube, ainda não acompanha aqui a Forset, ative aí o sininho também. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, para que o professor venha aqui mais vezes e tratando aí de outros temas também, porque o currículo dele, olha só, ainda faltou eu falar aqui que ele é instrutor em várias instituições renomadas, né, como o Instituto Cerzedelo Correia do TCU, o Instituto Plácido Castelo, vinculado ao TCE, né, do Ceará, e também a Escola de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, ele tem lecionado aí nas áreas de Direito Administrativo, Licitações e Contratos. E você não vai aproveitar aí o contato com o professor? Está aparecendo aí as redes sociais do professor. Comece a segui-lo, mande lá, aproveite todo o conteúdo que o professor compartilha com todos nós. Professor, infelizmente o tempo não me ajuda muito, então eu vou pedir para que, por favor, você faça aí as suas considerações finais e desde já quero agradecer a sua participação. Tenho certeza que você elucidou
várias dúvidas de vários fornecedores. Agradeço, Ricardo, ao convite feito pela Forset, a gentileza do amigo nos receber aqui também. Sigam a gente lá no Instagram, @professor Sandro Bernardes. E, claro, sempre que a Forset nos convidar, para mim não é um convite, é uma convocação. Vou estar aqui à disposição sempre, por conta da gentileza com a qual sou recebido. Grande abraço, Ricardo. Eu que agradeço, professor. Tenho certeza que muito em breve você volta e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor!